Eu anotei um. Boa tarde, pessoal. Já estamos aqui gravando e ao vivo. Hoje, a quinta aula do curso de Formação Política e Cidadã. Hoje, aula sobre a história da política em Alagoas. Apesar de ser um curso que recebe pessoas do Brasil inteiro, né? Falar da política de Alagoas serve como base para a gente pensar o Brasil em grande medida. Alagoas é em grandes aspectos, em vários aspectos, reflexo de de, de várias marcas da cultura, da formação social, da formação política do nosso país. Né? Eu não vou entrar no tema, o professor Cícero estuda Alagoas, fala sobre Alagoas, pesquisa, produz sobre Alagoas há bastante tempo. Né? Professor Cícero, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, sendo graduado em História, mestre e doutor em Sociologia. Para mim, satisfação imensa, tendo em vista que o professor Cícero, como eu disse agora há pouco, aqui em off, foi meu professor de Sociologia no ensino médio, e também tive a satisfação de encontrá-lo na Universidade Federal de Alagoas. Então, boa tarde para todas e todos, e a gente começa o nosso encontro. Já estou um pouco mais treinado, lembrei de botar para gravar, lembrei de seguir o ritual aqui. É o nosso quinto encontro. Professor, a palavra está com você, satisfação. E é só o senhor ir dando comando que eu vou passando os slides e operando aqui, no vídeo, no slide. Tá bem. Boa tarde, minha gente. Eu queria primeiro já fazer o que fiz, fazer outra vez que eu já fiz no plano com o Levi, agradecer o convite, dizer que a alegria está com vocês. Estamos todos aprendendo a lidar com esses ambientes, com esses mecanismos de comunicação. Eu penso que é um percurso que nós vamos trilhar, percurso longo, sem volta. Tá? Não pode substituir o presencial, mas também nos dá a oportunidade de dialogar com pessoas que a gente não conhece e que estão em lugares diferentes do país, tá? E de Alagoas. Queria agradecer o convite novamente e dizer que é uma alegria estar com vocês. Levi falou do professor dele, já está há muito tempo isso. Vou repetir o que eu disse da outra vez a ele. Levi foi um bom aluno mesmo, e eu fico muito feliz de estar encontrando com ele agora nessa parceria. Ele professor do IFAL, do sertão alagoano, cumprindo um papel extraordinário. E eu escolhi uma camisa que eu ganhei do meu filho mais novo, que é uma camisa que eu amo muito, que lembra esse cenário do sertão, das nossas histórias, em homenagem a Levi e em homenagem a você. Portanto, eu queria dizer assim, o que eu preparei de material, aí por coincidência, e acho que uma feliz coincidência, nos remete a questões que são permanentes de Alagoas. Na verdade, a compreensão que nós temos, e o Levi adiantou na mesma direção, é a compreensão de que a história de Alagoas, claro, não está desligada da história do Brasil e da história do Nordeste. Na verdade, o Brasil começa pelo Nordeste, Alagoas é um dos primeiros povoamentos, e parte do que nós temos é também o que nós somos no país inteiro. Tá? Eu costumo dizer, e aí me desculpe os que não são de Alagoas, eu digo sempre o seguinte: Alagoas é uma 3x4 no Brasil. Uma fotografia 3x4 é sempre uma coisa muito curiosa. Eu não conheço ninguém, algumas pessoas até acham que sim, mas eu não conheço ninguém que tem uma 3x4. Tá? Assim, quando não tem jeito, a 3x4 revela que nós somos direitinho. Portanto, Alagoas é um estado com um monte, nós veremos algumas cidades, com um monte de problemas, que são problemas que o Brasil todo tem, mas aqui de forma mais aguçada. Tá? Por quê? Porque nós somos um estado com características, com marcas históricas muito graves e que legou uma parte do nosso povo a pobreza, a miséria, a alienação de alguns bens fundamentais de vida em sociedade. Portanto, esta é uma conversa, eu gostaria de estabelecer uma dinâmica, uma conversa que nós vamos ter. Eu pensei em três momentos. Eu pensei em este momento de introdução, tá? Que é um momento que nos diz assim, o que nós pensamos de forma geral. Eu queria, Levi, que você pudesse apresentar esses primeiros slides, um slide para que a gente possa introduzir esse primeiro momento. Tá? Que é isso.
É um slide de um pensador britânico, um cara da terceira via, apenas isso, é um moderado. É o cara que foi guru do Tony Blair, quando o Tony Blair era primeiro-ministro lá. E é um texto que eu gostaria de partilhar com vocês, não pela minha identidade de pensamento comigo, não é isso. Tá? Me filio de outra forma do ponto de vista intelectual. Mas entendo que, neste momento no Brasil, fazer uma introdução como esta é uma questão primordial. Nós vamos falar sobre Alagoas, e eu repito, nós vamos falar sobre Alagoas contextualizada no ambiente histórico do Brasil, mas nós vamos falar sobre Alagoas num momento histórico particular de Alagoas e do Brasil e do mundo. E aí penso que não daria para falar da história política de Alagoas desconectando, desvinculando o que se passa aqui do que se passa no plano global, do que se passa no plano nacional e regionalmente falando do Nordeste. Portanto, eu sei que vocês já estão adiantando a leitura aí, diz assim, o Blair diz assim: hoje as ideias políticas parecem ter perdido sua capacidade de inspirar os líderes, e os líderes sua capacidade de liderar. Para que o pensamento político recupere suas qualidades inspiradoras, ele não deve ser simplesmente reativo, nem ficar confinado ao cotidiano e ao provinciano. A vida política não é nada sem ideais, mas os ideais são vazios quando não se relacionam com possibilidades reais. Precisamos saber tanto que tipo de sociedade gostaríamos de criar, quanto quais são os meios concretos para nos aproximarmos dela. Tá? Eu parti desse texto para dizer assim, não será uma leitura provinciana, não é isso que eu gostaria de fazer. Tá? Por mais que a província se imponha muitas vezes, é preciso que a gente entenda que alguns determinantes são de fora para dentro. E aí, no momento em que a política mundial ela é assim, carregada de lideranças que não lideram, que quando lideram indicam caminhos que são perigosíssimos do ponto de vista da convivência social. E aí me permitam, com todo respeito, eu penso que a figura mais proeminente nesse sentido é o presidente dos Estados Unidos, e a reboque dele vem alguns rafamés com menos capacidade, com menos importância social, mas com um teor de maldade tal qual ou às vezes maior. Portanto, vamos pensar a política como uma coisa positiva. Vamos pensar a política como uma coisa capaz de ajudar a organizar e a indicar caminhos para uma vida social melhor. Portanto, eu queria muito que a gente pudesse fazer uma reflexão, ainda que esta política e estes ideais, nem sempre, especialmente no caso alagoano, tenham predominado. A cena política alagoana, desde os primórdios, é uma cena política dominada por oligarquias ou por uma classe dominante absolutamente hostil à vontade da maioria, violenta, segregadora, tá? Mas também, aí a gente precisa pensar a política um pouco adiante, por uma história linda de resistência, de enfrentamento, feita pelas classes populares, pelos índios, pelos negros, pelos povos livres, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelos estudantes, pela juventude. E essa história de Alagoas, a história política, não pode ser apenas a história dos coronéis e dos manda-chuvas. Tem que ser também a história dos Zumbi dos Palmares, a história de toda a resistência que o Quilombo representou, a história dos cabanos e toda a resistência que os cabanos representaram. Tá? Porque poucos alagoanos sabem, nós tivemos um processo político em torno de 1800, 1820, 1835 aproximadamente, todo o litoral norte de Alagoas, com o povo pobre das matas, resistindo à dominação dos coronéis, enfrentando isso tudo. Portanto, eu queria dizer a vocês assim, essa é uma dinâmica e não é, repito, um processo local, provinciano, é um processo regional, nacional e global. Tá? Portanto, eu queria dizer isso a vocês e queria, em seguida, pedir ao Levi, que está no comando por trás das câmeras, indicando um vídeo que eu gravei no episódio uma entrevista que eu dei no episódio dos 200 anos de Alagoas, tá? De emancipação política de Alagoas, e queria partilhar com vocês esse vídeo. Está com ele, Levi, aí? Vou colocar, só um minuto. Dura 10 minutos,
Aí, em seguida, eu volto e a gente, na frente, dá uma parada, levanta algumas questões e retoma de novo. Só o computador ajudar aqui. Tá, eu vou, então, segura aí, Levi, que eu vou só adiantar mais um slide. Adianta mais um slide, que é um slide quando eu quero tratar, enquanto o vídeo roda. Já está aqui. Está no ponto? Tá. Tá, então manda. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar conversando, dizer que a gente não pode perder essa oportunidade de fazer algumas reflexões sobre a Alagoas. A Alagoas tem um estado de muitas carências, né? Uma das carências é pensar Alagoas. Os 200 anos, na verdade, são 200 anos da separação de Pernambuco, da separação formal, da emancipação política de Alagoas. Mas a Alagoas é muito anterior a isso, né? A história do negro, a história do índio, a gente percebe a história do povo da Alagoas no anterior. Mas, assim, essa oportunidade de refletir sobre a sociedade alagoana é um privilégio. E a gente aproveita essa passagem de 200 anos para pensar o que é Alagoas e o que a gente espera de Alagoas. Esses dias, numa entrevista, alguém me perguntou assim: o que você acha que vai ser Alagoas daqui a 20 anos? E eu tenho que confessar que eu fui surpreendido, porque eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nisso. E a coisa que eu pensei de imediato foi assim: daqui a 20 anos, meu Deus, daqui a 20 anos eu vou ter filho, meu filho mais novo terá 35 anos. Eu fiquei preocupado, porque a gente tem filho em Alagoas, a gente precisa se preocupar, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, nunca foi muito diferente disso também. E eu teria 70 anos, e a gente também tem que ter preocupação com o coletivo, com o resto e com o coletivo. Alagoas é um estado que nasceu sobre o signo da cana, essa Alagoas que a gente está falando, é uma Alagoas do signo da cana, da desigualdade, do latifúndio, da monocultura, da concentração de terra, de poder, de riqueza. E isso é resultado de um processo histórico, a gente sabe bem, mas é também gerador de situações que a gente vive cotidianamente. Nós não estamos falando de um fato histórico encerrado, nós estamos falando de um acontecimento permanente, cotidiano, que se expressa na desigualdade, se expressa no analfabetismo, se expressa na violência, se expressa de uma forma assim, variada, de formas variadas, mas que não são formas positivas. A gente precisa parar, o povo alagoano precisa ter esse momento de parada, de reflexão, e nós na universidade, e vocês na mídia, pelos canais alternativos, principalmente, porque a grande mídia não permite essa reflexão. A gente precisa dizer assim, é preciso que a gente dê uma parada, refletir sobre a Alagoas que temos e a Alagoas que queremos. Eu quero dizer, do ponto de vista econômico, a Alagoas está desigual, muito desigual. A situação de Alagoas é uma situação monstruosa. A gente costuma falar da Alagoas como um estado pobre. Não é verdade. A Alagoas é um estado rico. A dificuldade não é de riqueza em Alagoas. A dificuldade é de concentração de riquezas. A maioria do povo alagoano sobrevive com muita dificuldade. Quase 70% do povo de Alagoas tem renda de até 2 salários mínimos por mês. Imagina isso, 60% e pouco por cento dos alagoanos tem renda de até 1 salário mínimo. Quando você soma quem tem até 1 com quem tem até 2, a gente chega a 70% dos alagoanos. Ora, isso já é o suficiente para a gente parar de refletir. Só 5% dos alagoanos recebem acima de 10 salários mínimos. Ora, e aí você tem uma situação que é uma concentração de riqueza monstruosa. Essa concentração de riqueza, ela gera uma situação de desigualdade social bruta. Tá? Muitos com muito pouco, poucos com muito. Algumas famílias, 5, 6, 7 famílias, sempre entrelaçadas, são donas de quase tudo em Alagoas. E essa é uma situação que é a situação mais grave. Nós não temos como pensar a estrutura política da Alagoas sem entender isso. A Alagoas é um estado que tem uma estrutura política extremamente injusta, porque alguns também concentram poder, e concentram terra, concentram riqueza, concentram poder, e concentram, assim, os bens fundamentais que são destinados à vida.
Nós somos um Estado pobre, nós somos um Estado com grave pobreza. E grave pobreza, temos grave desigualdade social. E aí a gente vai entender por que a periferia explode em violência, por que a maioria dos pobres, dos que são assassinados cotidianamente, seja pelo tráfico, seja pelas relações que se estabelecem no tráfico, seja pela violência policial, seja por toda forma de violência, são pobres, pretos e de periferia. E aí a gente precisa falar disso, porque se a gente não falar disso, a gente tem, quando a gente olha para frente, quando a gente pensa em futuro, a gente não consegue pensar um futuro melhor, porque a estrutura está montada há muitos anos, e é essa estrutura que a gente precisa questionar, dizer que é importante que todo mundo se engaje nisso, que todo mundo participe dessa reflexão, que os 200 anos que podem passar, no momento de celebração, estamos pouco a celebrar, mas tem que passar aumentar esse processo social, popular, de construção de alternativas para essa situação injusta, perversa que a gente tem lá, para que os nossos filhos, para que nós mesmos, que a gente ama, que é mais tempo, a gente possa olhar assim, viver uma sociedade melhor. E isso tem que ser construído o tempo todo, tem que ser construído resgatando e olhando a luta de todos que passaram e daqueles que estão aí hoje. Pronto, professor. Teve. Algumas pessoas tiveram dificuldade de escutar, mas eu mandei o link, eles podem ver também depois. Eu também tive daqui a dificuldade de escutar, que algumas pessoas tiveram, mas... Tá, eu só queria dizer, em seguida, para que a gente possa já ouvir algumas pessoas e repetir, que aí o segundo slide do nosso Justiça e Democracia, não consigo pensar a política foi pensada desde os seus primórdios como uma atividade generosa, uma atividade que permita a vida em sociedade, que organize, que melhore a vida em sociedade. E aí eu vou a Aristóteles, no berço, para pensar como Aristóteles pensava a questão da justiça, e eu associo a questão da justiça à questão da democracia, mesmo que tenhamos toda a crítica ao modelo de democracia inspirado na Grécia, pela forma, naquele momento histórico, compreendendo a diferença do momento histórico excludente que ela tinha, com mulheres, com estrangeiros, com pobres, mas Aristóteles trabalha com dois tipos de bens, quando fala de justiça em sociedade. Ele fala dos bens partilháveis, que são aqueles quantificáveis, cuja a divisão deles é possível. E aí a gente não tem dúvidas. Quando a gente fala de riqueza material, de distribuição de riqueza, nós estamos falando de um bem partilhável. Não haverá possibilidade nenhuma da gente viver numa sociedade democrática se esta sociedade for marcada por desigualdade e por abismos sociais. Uma sociedade, para ser democrática, ela precisa ter os seus bens bem partilhados. Não é democrática e nunca será uma sociedade na qual alguns têm muito e muitos têm pouco. Tá? Aí, Aristóteles também fala dos bens participáveis, que são os bens indivisíveis, que está no âmbito da qualidade. A participação política, certamente, é um destes bens. Os expedientes constituídos, historicamente, de participação, de divisão do poder, de escuta aos demais membros da sociedade, é certamente um bem participável. Portanto, nós estamos, quando falamos de políticas, desafiados e desafiadas a pensar a política, a justiça, a democracia, que são coisas, no meu entendimento, absolutamente afins, desta maneira. Os bens participáveis com os bens partilháveis. Desculpa, vou botar o telefone offline, aí tinha uma chamada aqui, perdão. E aí, esse é o desafio. Aristóteles postula duas espécies de justiça, a distributiva, referente aos bens partilháveis, e a participativa, referente aos bens participáveis. A cidade, o Estado, o país justo, é aquele que sabe distinguir essas duas espécies de justiça e realizá-las.
Tá? Portanto, eu penso que esse é um valor fundamental com o qual eu gostaria de dizer a vocês: este é o terreno a partir do qual eu saio, no qual eu piso, do ponto de vista de concepção, e que eu entendo que todos devemos pisar e andar a partir deles. Aos que tiveram dificuldades de escutar o vídeo, eu queria só destacar uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu assisti de volta a este vídeo ontem de manhã, e Railton, que é o jornalista, é um querido nosso, ele tem um blog, que é um blog de jornalismo popular, e o Railton me pegou num dia que eu tinha sido entrevistado por um grupo de alunos, e uma das perguntas que os alunos faziam era justamente assim: como você acha que será Alagoas daqui a 20 anos? E eu fiquei, naquele dia, assustado, incomodado, porque eu nunca pensei como seria o futuro de Alagoas num tempo histórico tão curto, que são 20 anos. E ao me perguntarem aquilo, e ao fazer um esforço naquele instante imediato para responder, eu viajei, eu fiz alguns movimentos mentais e emocionais, inevitavelmente, tá? E ainda hoje eu me incomodo com essa ideia de que eu não sou capaz de responder de forma otimista aquela pergunta. Porque, assim, a estrutura social e a dinâmica política que comandam o nosso Estado, que comandam o nosso país, e que é hegemônica no mundo, e que são hegemônicas no mundo, não são estruturas e dinâmicas animadoras. E aí isso nos traz um compromisso muito grande. Eu digo assim, eu tenho 2 filhos, à época meu filho tinha 15 anos, hoje já tem 18, e eu quero um futuro melhor para eles. Mas eu também tenho que querer um futuro melhor para os filhos de quem nos escuta, de quem nos acompanha, de quem participa conosco nesse momento. E penso que, como ser social, o grande desafio é a gente não pensar em si e pensar no conjunto da sociedade. O pensamento em si, por mais inevitável que seja, ele nunca vai ser realizado plenamente se a gente não estiver vivendo bem em sociedade. E a política é um instrumento, repito, de melhorar e de aprimorar a vida em sociedade. Se a gente não escolher o caminho da política, a gente vai escolher o caminho da guerra. Porque a política é sinônimo de diplomacia, de negociação, não de negociar, entenda bem, de negociação, de boa participação, não de conchavo. Tá? Mas esta política é a que nós precisamos construir. Portanto, quando eu olho para a história de Alagoas, e a gente vai entrar um pouco nisso agora no Brasil, em Alagoas, eu olho com as preocupações de que a história não tem conserto, que foi, mas eu olho com a preocupação de que este momento é um momento que pode nos chamar a atenção e nos promover uma consciência de que é possível intervir, é possível participar mais, é possível corrigir alguns números. Tá? Eu não sei, Levi, qual é a dinâmica que a gente constrói. Eu escuto algumas pessoas agora, respondo 3, 4 questões, retomo e a gente continua. Pode ser assim? A gente tem uma questão agora, pode ser sim, professor. A Ângela Teles, a gente tem uma questão. A participante Ângela Teles, ela colocou o seguinte: professor, a concentração de riqueza nas mãos de poucos, percebida em Alagoas. Espera aí, Levi, que eu estou te ouvindo baixo, viu? Deixa eu aproximar aqui, porque eu estou te ouvindo muito baixo. Repete, por favor. Vou repetir. Ela colocou a concentração de riqueza nas mãos de poucos, como é percebido em Alagoas, não seria também um retrato no que acontece no restante do Nordeste, né? Para mudar esse cenário, precisaríamos de uma reforma no sistema político ou seguir algum outro caminho? A questão que apareceu até agora foi essa. Tá. Como é o nome da moça? Ângela Teles. Ângela. Tá. Ângela, prazer pela pergunta, obrigado pela pergunta, prazer falar contigo. Tem uma irmã chamada Ângela. Tá. Ângela dizia o seguinte: eu vou mexer com isso um pouco adiante, mas eu vou antecipar um pouco esse debate que você está propondo. A grande questão, o grande problema que nós temos no Brasil é a grave concentração de riquezas. Tem um autor chamado Gessé Souza, ele tem mexido com isso de forma muito interessante, mas esse já é um tema recorrente, muitos são os autores com quem a gente pode fazer referência para esse debate, e o Gessé vem dizendo isso.
Nós vivemos um momento no Brasil em que a gente aprendeu erradamente que o grande problema é a corrupção. A corrupção é, de fato, um grande problema. Mas o nosso maior e mais grave, mais profundo e historicamente mais denso problema é a desigualdade social. E para corrigir a desigualdade social, nós precisamos distribuir renda, distribuir riqueza. Tá? Eu vou mostrar alguns dados para você daqui a pouco, e para vocês do conjunto, que mostram exatamente o oposto disso que a gente está vivendo. Né? A gente precisa desconcentrar a riqueza. O modelo que a gente tem no Brasil é um modelo historicamente construído a favor de alguns, e a política ela acaba reproduzindo isto. Quando você vê os escândalos de corrupção e alguém dizendo assim, uma empresa que financiou a campanha de 200 deputados, 200 senadores, não é de graça. Esse financiamento é o financiamento que garante que o Estado fique refém dos interesses particulares de alguns. Em Alagoas, de forma mais particular, porque a gente está dialogando sobre Alagoas, o Estado é propriedade de algumas famílias, de alguns grupos econômicos, de alguns grupos políticos. Tá? E aí e isso você vai falar da concentração do poder, mas a concentração do poder é correlata à concentração de terra, de riqueza e de poder. Tá? Posso retomar aqui, Levi, um percurso normal que eu tinha feito, ou só tem essa questão, eu vou retomar. Pode ser assim? Pode retomar sim, pode sim. Tá. O próximo slide, aí é um slide que eu proponho assim, busca das raízes, busca da matriz, verdade, melhor dizendo. Aí diz assim, a nossa formação territorial brasileira é marcada por processos em que o capital impôs à terra a sua lógica de exploração. A sociedade brasileira é marcada por determinações estruturais que nos remetem à formação colonial. Elas têm se renovado sem mudar de conteúdo, essas determinações. A monopolização capitalista da terra figura como um problema de origem, percebam, um problema de origem e um atentado histórico do direito à vida indígena, negra, camponesa, popular. Portanto, nós não vamos entender as questões políticas que nós temos, tá? Se a gente não entender o processo de formação da nossa sociedade. Se a gente não entender que aquele modelo de capitanias hereditárias que foi construído lá no passado é um modelo grave, que fundou as grandes desigualdades que a gente tem, e se a gente não entender que este modelo não foi desfeito, que há uma resistência muito grande a mudar a estrutura que este país tem, do ponto de vista de concentração de bens, porque essa estrutura política ela corresponde a essa estrutura material. E não é uma questão mecanicista de um economicismo vulgar, não é disso que eu estou tratando. Tá? Eu tenho cuidado com isso. É para dizer assim, quanto mais desigual é a sociedade, menores são os instrumentos de participação política para a maioria do povo. E quanto maiores são os instrumentos de participação política para a maioria do povo, mais possível é viver bem numa sociedade. E aí a gente pode dizer assim, algumas sociedades europeias que melhor dividem as suas riquezas são sociedades que não enfrentam os problemas que nós enfrentamos e que têm uma estrutura política mais ajustada e mais adequada. Portanto, eu penso que esse é um ponto fundamental. Podemos seguir, Levi. Tá. Aí, em seguida, nós vamos ver o seguinte. A nossa sociedade tem uma formação numa economia agrária, latifundiária e monocultura. Tá? Período colonial, o modelo, repito, que foi montado aqui é este. Uma sociedade escravocrata e patriarcal. O poder político ele é historicamente macho, patriarca, machista. Tá? E quando ele não é isso, ele reproduz isso, consciente ou inconscientemente. E o Gessé de Souza, de novo, nos fala do legado que a escravidão tem e da necessidade que a gente tem de lidar com esse legado. Tá? Assim, quando a gente percebe que as relações capital e trabalho no Brasil, pleno século XXI, são relações que lembram, em grande medida, a lógica do trabalho escravo. Isso se dá nas nossas casas, quando tem um empregado doméstico, se dá nas nossas empresas, quando
se dá a relação, isso se dá de forma mais ampla, e a gente precisa ter consciência disso. E não se dá apenas no preconceito contra o negro. O preconceito contra o negro, aliás, bebe nesta fonte, na fonte da desigualdade. Se os negros brasileiros tivessem melhores condições de renda, de participação na renda que esse país produz, não sofreriam certamente o mesmo preconceito. Porque o preconceito é, antes de tudo, com o pobre. Tá? Aí, não por coincidência histórica, o pobre é o negro, o favelado é o pobre negro. Aí, assim, o vítima da violência policial é o pobre negro, morador de periferia. Nada disso é coincidência. Tá? Os maiores índices de analfabetismo e as menores taxas de escolaridade são, de novo, com este público. O maior índice de desemprego, portanto, entendamos que isso não é coincidência. Tá? Aí a família, e aí eu queria abrir um parêntese, já adiantando um pouco da minha questão sobre Alagoas, a família, e aí é uma inspiração em Gilberto Freire, perdão, Paulo Freire, é o grande fator colonizador. O país se forma em torno de uma família. Tá? Quando Duarte Coelho chega aqui com sua esposa, Dona Mirtes de Albuquerque, e quando os filhos, Diogo e Matias de Albuquerque, e assim foi nas diversas capitanias, é o núcleo familiar, que é o núcleo colonizador, é a unidade produtiva, é a força social, e é aí que se desdobra a política. Quem é de Alagoas sabe que quase toda a cidade do interior tem uma família dona, uma ou duas. E não é liderança política apenas, é propriedade. A lógica é de propriedade. Isso não é um fenômeno de Alagoas, isso é um fenômeno do país quase todo. Mesmo aquelas cidades que são cidades recentes, vou dar um exemplo aqui em Alagoas, uma cidade como Arapiraca, que é uma cidade que se funda em cima do plantio. Veja que coisa curiosa, os alagoanos. Arapiraca é uma cidade que se funda em torno do plantio da mandioca, e a mandioca sempre foi um produto do pequeno e do médio. A Arapiraca reproduz a lógica da oligarquia, e hoje as principais oligarquias de Alagoas têm raízes fortes em Arapiraca. Portanto, porque Arapiraca é o segundo município do país, do estado, porque Arapiraca é um município extremamente dinâmico, tá? Mas não foi capaz de romper com a lógica da oligarquia, e mesmo esses municípios mais recentes constituem também as suas oligarquias políticas, que quase não se comparam com outros municípios, os mais antigos, tá? Mas têm sim as suas oligarquias. E aí o Gilberto Freire nos diz que a sociedade colonial no Brasil desenvolver-se patriarcal e aristocraticamente à sombra das grandes plantações de açúcar. Tá? Aí, vejam que coisa curiosa, a família que na cena política muitas vezes aparece como a base de tudo, esse discurso conservador que circula nos últimos tempos, esta família é também a mesma família do patriarca, da dominação política, da opressão social, da reprodução da opressão doméstica contra a mulher, contra os filhos, da violência doméstica. Portanto, a família é uma instituição complexa, e por mais que alguns digam apenas que é uma instituição que é a base de tudo, é preciso que a gente repense que base é essa. Neste caso, nós estamos vendo que todo o poder que se institui, e toda a lógica de dominação, e todo o processo colonizador tem, sim, no núcleo familiar, um instrumento, um esteio fundamental. E aí a gente vai vendo, pelo sim, pelo não, o que é família. Pode seguir. Tá. É dessa época, dessa colonização, e eu acho que essa frase é uma frase que a gente precisa atentar para ela, pelo seu passado e pela sua atualidade, que um observador faz lá pelo século XVIII uma constatação muito curiosa, quando ele diz assim: o Brasil não tem povo. Ele estava falando da realidade a partir de Pernambuco, de uma realidade de pobres livres, de miseráveis brancos, em grande medida brancos, que eram, porque essa é uma coisa que a gente precisa vencer, é a ideia de que o Brasil foi feito assim. Tem umas ideias horrorosas que a gente já venceu, assim, aquela ideia de que dizia que o Brasil tinha tais problemas porque tinha sido a mistura de povos menores, o índio, o negro e o branco português que tinha vindo para cá expulso de Portugal. A palavra escapou, me ajuda. Tá, não é isso, mas aqui no Brasil existiram muitos pobres brancos, diferente de uma outra ideia errada de que todo branco que veio para o Brasil era rico. Não, um monte de pobres brancos.
tá certo? Muitas vezes expulso de Portugal por crimes religiosos. Tá? Assim, não acreditar em Deus ou não ser católico já era suficiente para degradar esse povo. Tá? E era desse povo que falava o Coutinho. E ele dizia assim, um povo que não é escravo, pessoas que não eram escravas, também não eram cidadãs. Perceba, porque o próprio conceito de cidadania, com o qual a gente lida no cotidiano, por mais limites que o conceito burguês de cidadania nos traga, é um conceito que nos dá a ideia de que o cidadão é aquele que tem acesso aos bens fundamentais e que participa da vida da sua sociedade. Aqueles pobres brancos que aqui viviam não tinham acesso aos bens fundamentais, eram pobres miseráveis e não participavam da vida política da cidade, do estado, da província, porque a participação política era exclusiva dos senhores que tinham dinheiro, dos ditos homens bons. Tá? Aí a gente vai dizer assim, uma sociedade, eu repito, monocultora, latifundiária, cujo regime alimentar era comprometido. O Gilberto Freire, aí estou em Gilberto Freire de novo, vai nos dizer que melhor alimentados, vejam que coisa curiosa, está em Casa Grande Senzala, melhor alimentados eram, na sociedade escravocrata, os extremos, os brancos da Casa Grande, tá? E os escravos das senzalas. Claro, os escravos, os brancos, pelas razões que a gente conhece, eles tinham acesso, e não era uma vida confortável, era uma vida humilde, mas tinha acesso à alimentação, rústica, melhor dizendo, mas tinha acesso à alimentação, e os escravos porque precisava reproduzir a força de trabalho que lá estava. Eu estou fazendo essa fundamentação histórica para que a gente possa entender a política, repito, não com uma superestrutura que surge do nada. Ela é uma dimensão que está vinculada às condições objetivas de vida de uma dada sociedade. No nosso caso, essa geralzão do Brasil para a gente chegar a Alagoas. Portanto, Levi, me ajuda, pode passar. E aí, Ângela, aí eu volto a você e digo assim, no Brasil, atualmente, quase 40 milhões de pessoas, uma parcela que representa cerca de 20, quase 22% da população, 21,42%, sobrevivem com cerca de um salário e meio por mês. Esta pobreza atinge 40 milhões de pessoas. Esse é um dado de 4, 3 anos atrás, hoje isso certamente está ampliado. Este país que tem essa história montada na Casa Grande, na senzala, submetida aos interesses da metrópole, sem um projeto próprio, com uma dificuldade muito grande de encontrar uma liderança, de encontrar um destino, de encontrar um caminho próprio, e demorou para fazer isso, e quando fez, não, até hoje não vingou, essa ideia não vingou. Nós não somos um país com um projeto de país. Em alguns momentos da história nós conseguimos ser isso, mas na maioria das vezes nós não somos. Tá? Este país tem essa terrível desigualdade social. Em 2016, o pólio das regiões e países menos igualitárias era formado pelo Brasil, com 55%. Veja só, 55% da renda nacional estão nas mãos de 1% da população brasileira. Paralelo no mundo, tem a Índia, que tem 55%, mais grave do que a gente, tão grave quanto a gente, na verdade, e o Oriente Médio, de uma forma mais ampla, com 61%. Portanto, entendamos, essa pobreza, essa desigualdade, é uma construção histórica, é uma construção política, é uma construção socialmente feita a serviço de alguns e em detrimento dos interesses da maioria da população. E não adianta imaginar que a saída para isso não é política. A saída para isso é política, mas não é certamente política antiga que a gente está dizendo. Tá? Nós temos dois caminhos, antecipando um pouco o expediente. Nós temos o caminho de aprimorando os expedientes democráticos e diminuindo essa desigualdade e essa pobreza, tá? Via participação social no voto, na rua, nas mobilizações, tá? Escolhendo melhor liderança, rompendo com velhas relações que estão instituídas entre nós, ou nós temos um caminho de ruptura da ordem democrática, da ordem por uma revolução. E aí nós estamos vivendo esse momento no Brasil,
claro, no Brasil e no mundo, nós não estamos vivendo um momento pré-revolucionário. De tal ordem que, quando a gente fala de democracia aqui, a gente está falando de uma democracia nos marcos de uma sociedade liberal burguesa. Tá? Eu não estou pensando adiante, apesar de entender particularmente que é adiante que as coisas vão. E eu espero um dia. Mas isso já é uma impressão minha, que eu respeito quem pensa diferente, estou apenas adiantando. Tá. E aí, um outro dado a respeito disso, que é um dado muito curioso, é o dado sobre acesso a alimentos, que são coisas fundamentais. Soberania e segurança alimentar são temas que eu tenho trabalhado e que eu estou destinando uma parte da minha vida para pesquisar isso atualmente. E aí, no Brasil, a gente vai dizer assim, a crise econômica, a desigualdade e a falta de acesso impedem milhões de obter refeições adequadas diariamente. 47 milhões de pessoas na América Latina, 7,9% da população não tem acesso e vivem em condição de desnutrição. No Brasil, esse dado é um dado de 2 anos atrás, indicava 11,7%. Desculpa, na Venezuela, um dado de 2 anos atrás, certamente agora está mais grave, 3.700.000 pessoas passavam fome. A Venezuela tem vivido um processo de sabotagem internacional, tem problemas locais, a gente não pode ter dúvida disso, mas também tem sabotagem internacional. A pobreza e a miséria na Venezuela cresceram nos últimos anos, sem dúvida. Tá? Enquanto isso, no Brasil, quando alguém diz assim, é muito comum alguém dizer assim, vai embora para a Venezuela, você já deve ter passado por isso, eu pessoalmente já passei por isso. Tá? Inclusive na família, né, o que é mais difícil. É importante que as pessoas saibam que o Brasil é um país com maior pobreza, com maior número de pobres, claro, nós temos populações diferentes do que a Venezuela, nós não somos muito melhores do que a Venezuela, não. 2,4% da população dos brasileiros não tem o que comer todos os dias. Isso representa 11 milhões que vivem com menos de $1,90 por dia. Portanto, é uma situação de calamidade, e isso é política. Eu só queria dizer a vocês assim, nós vamos falar da política local em Alagoas, vamos, mas eu queria voltar para as pessoas não estranharem. Esse contexto internacional e esse contexto nacional impacta diretamente nas relações políticas. Nós temos esse dado, que é um dado que eu acho muito definitivamente como a política é importante e como ela passa na vida da gente e na vida dos mais pobres, como ela é fundamental. No período de 2014, a fome, a desigualdade e a pobreza no Brasil diminuíram 82%. Desde 2014, na verdade, desde 2013, 2014, que isso começou a mudar um pouco. Já hoje a gente tem a pobreza e a fome crescendo. Apesar do presidente Bolsonaro ter dito ano passado, nesse período do ano, está com um ano, que a pobreza não existia no Brasil, que a fome não existia, só um pouquinho, Levi. Essa situação é uma situação dada. Né? Assim, a pobreza tinha diminuído e ela hoje volta a crescer. E não tinha diminuído só no Brasil, mas no Brasil tinha diminuído de forma maior. E foram os programas sociais compensatórios, não são programas de ruptura, não são reformas sociais profundas, são políticas compensatórias no limite da compensação. Eu costumo dizer assim, nós tivemos um estado mínimo de bem-estar social. Perceba? Eu sei que a expressão é meio estranha, mas é para dizer apenas que em algum momento da história do Brasil, alguma coisa sobrou para os pobres, e foi muito pouco. Mas esse pouco que sobrou melhorou a vida dos mais pobres. Pode passar, Levi. O dado seguinte é um dado já recente do ano passado, do primeiro trimestre de 2019. Esses dados eu não consegui atualizar, perdão a vocês, mas é um dado muito curioso, porque é um dado que vai mostrar quanto mais próximo de pior a desigualdade de sua renda, vai mostrar que em 2012 a desigualdade tinha um patamar de 0,608. Em 2013, nós alcançamos a melhor situação, um patamar de 0,598, e em 2019 esse percentual volta a crescer, e não volta a crescer de uma hora para outra. Repito para vocês, se pegar assim, o gráfico, você vai ver que a partir de 2013 ele vem um crescente. Varia de vez em quando, mas vem um crescente que tem incomodado muito
E nós temos assistido, nós temos visto isso quando a gente sai às ruas, portanto, nós estamos falando de política de forma macro, repito, para voltar à questão de Alagoas. Agora a gente dá uma passada, por favor, Davi. Aos de Alagoas, eu vou dizer uma coisa muito curiosa. Nós não temos nos cursos de graduação é uma parte sempre muito pequena. Mas não temos o hábito de ler quem estuda Alagoas. Mas é importante que a gente diga isto para que a gente possa entender que isso precisa ser corrigido e que o nosso problema não é um problema de que nós temos uma elite política perversa, corrupta. Nós temos problemas que vão além da nossa elite política. No ambiente acadêmico, intelectual, nós temos muita dívida com o povo e com a sociedade alagoana, especialmente com a perspectiva dos de baixo. A maior parte dos nossos historiadores, nossos intelectuais, pensam a partir da Casa Grande. Tá? E tem figuras que têm feito assim, trabalhos extraordinários. Eu quero destacar para vocês alguns desses autores, e eu separei alguns livros aqui, tá? E alguns eu também não achei, não sei como, a gente empresta e depois não acha quando vai procurar, mas, assim, eu queria partir desse texto do Dirceu Lindoso. O Dirceu Lindoso, que é o nosso maior intelectual de toda a história de Alagoas, eu me arrisco a dizer isso, que faleceu ano passado, e que eu fui para o enterro do Dirceu Lindoso, nós tínhamos 20 pessoas, 30 pessoas, no máximo, no funeral do Dirceu Lindoso. E o Dirceu Lindoso deixou uma obra riquíssima, que poucos conhecem, e que os poucos que conheceram não prestigiaram como deviam, sequer na hora do enterro. E aí você olha e você entende a tragédia desse Estado. E aí a gente olha, a gente se preocupa em ter filhos desse Estado. Isso aumenta o nosso compromisso, a responsabilidade. Tá? E aí eu quatro e o Dirceu nos aponta uma coisa, o Dirceu faz uma metáfora, uma analogia que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele diz assim, a sociedade brasileira, a sociedade alagoana, os autores e os pensadores, ele pega Graciliano, que é o nosso expoente maior, é aquele que o mundo inteiro conhece, tá? E ele pega Jorge de Lima, que é um poeta maravilhoso lá de União dos Palmares. Tá? E o Dirceu diz assim, a água e a terra são os componentes da natureza mais presentes, mais expressivos na realidade de Alagoas. Não é à toa que nós nos chamamos Alagoas. A água tem uma força imensa entre nós. Nós temos água por tudo quanto é canto, inclusive no Agreste e no Sertão. Essa ideia que se vende lá fora, e me desculpem os que estão de fora e às vezes não conhecem a realidade, de que o Agreste e o Sertão nordestinos são aqueles lugares secos, de terra rachada, de gado morto, de animal esquelético e de criança barriguda e faminta, não corresponde. Isso é uma pequena parte da realidade do sertão e do agreste nordestino e alagoano. O próprio agreste e o sertão nordestino e alagoano têm cidades e têm riquezas extraordinárias. E tem água. Nós somos cortados pelo Rio São Francisco, só para vocês terem uma ideia. Tá? Portanto, eu queria dizer assim, a água é a expressão das tradições das regiões. Então, política nós temos tudo isso. Uma história linda de resistência popular. Tá? A terra, por sua vez, é o espaço da permanência e do conservadorismo. É lá na terra que funda a desigualdade e que se instala os tentáculos do poder opressivo que a gente enfrenta todo dia. Ele diz assim, os nossos pensadores, o Graciliano é o cara rebelde, carregado de ideologias revolucionárias, com um texto denso que denunciava a injustiça e a desigualdade, a pobreza do povo, tá? Assim, que tem um conteúdo transformador
mas que na hora da escrita, o Graciliano é um cara rigorosíssimo na escrita e beira o tradicional e conservador. Tá? Este é o Graciliano que nós conhecemos. É o sujeito do conteúdo transformador, mas, paradoxalmente, da forma tradicional. Quem conhece aquela passagem do Graciliano, aquela metáfora da escrita com a lavagem de roupa das lavadeiras dos rios, ele faz toda a dinâmica que a lavagem de roupa tem, ele associar a escrita. Tá, e o Jorge de Lima, inovador. É uma escrita muito mais leve, muito mais solta, muito mais... Mas, por sua vez, de um conteúdo tátil aí de digitação, de um conteúdo conservador, mas de uma escrita inovadora. Corrija aí vocês, corrijam, é de um conteúdo conservador e de uma forma inovadora. E aí, esse choque da água, do movimento, da dinâmica, da revolução, da dialética, com a terra, com o conservador, com o tradicional, ele vai dizer assim, e o Graciliano, que é uma coisa e é outra, e o Jorge de Lima, que paradoxalmente também é conservador, mas inovador na forma. E ele disse que nós somos um povo anfíbio, que é o povo da água, repito, na concepção de Lindoso, a expressão da inovação, da transformação, e a terra do conservadorismo. Tá, sigamos, Levi. E aí, quando a gente vem para Alagoas, a gente vai dizer assim, Alagoas é, de novo, essa reprodução do que foi o Brasil. A lógica, Levi, a isso, a lógica da monocultura e do latifúndio como matriz formadora do modelo econômico e social que funda Alagoas, o trabalho escravo como decisivo para o processo de acumulação capitalista, sem o capitalismo alagoano e brasileiro não seriam o que são. Todo o povo negro pelo povo escravo nunca retornou para ele. Tá? O trabalho, o homem livre é desprovido de salários, ou tem salários irrisórios. Aquele homem livre do período colonial, desculpem, quase não tinha salário, tem salários irrisórios. As relações trabalhistas até os anos de 1960 foram informais. E o sistema de moradia nas fazendas é o sistema de contenção de mão de obra, e quando a escravidão oficialmente acaba, essa situação está lá dada. Tá, portanto, essa é a trajetória de Alagoas. Mesmo quando livre, o pobre, mesmo quando livre, não livre. E você vai entender, e a gente vai entender, que todo o poder de mando e toda a dominação política que historicamente se montou no Brasil, em Alagoas, ela, repito, ela nasce na terra. Tá certo? Ela nasce da terra. Eu estou vendo o pessoal reclamando da internet. A minha, felizmente, está indo bem aqui. Vamos seguir. Levi, por favor. Tá. Repetiu, né? Deixa eu seguir aqui adiante. Tá. Aí, curioso. Opa, só um instantinho. Tá. Uma outra figura que é importante, Levi, é aquele que tem o Moreno Brandão, história. E tem o slide repetido. Isso. Aí, assim, um curioso é uma outra leitura que Moreno Brandão, que é um historiador, um livro de 1909, que Moreno Brandão faz. E aí eu penso que é muito importante isso, porque a gente muitas vezes pensa Alagoas como uma, e Alagoas não é uma. Você pega, eu tenho um livro chamado Campesinato e Migração em Alagoas, que eu desenvolvo essa ideia. E, assim, você pega Alagoas do litoral e Alagoas da Zona da Mata, nós estamos falando de uma Alagoas. Muito mais marcada pelo latifúndio, muito mais marcada pela monocultura, muito marcada por uma distribuição mais de riqueza. Aí você adentra, agreste, sertão lá dentro, aí você vai encontrando uma outra Alagoas menos injusta, menos desigual, entendeu? Com justiça, com desigualdade, mas menos. E o Moreno Brandão, ele percebe isso em 1909 e ele divide Alagoas em duas. O que ele chama Alagoas do Norte, que é essa Alagoas da região canavieira,
tá? E do litoral e da zona da mata, que é a agricultura de plantéio, capital mercantil urbano de Maceió aliado com o campo, tá? Dotado de espírito mais ou menos aristocrático, os senhores de terra da região canavieira, litoral e zona da mata, historicamente têm posturas aristocráticas quase, não tendo que aqui a desigualdade, tá? Um tipo de do Professor Cícero, deu uma travada agora. A gente não está lhe ouvindo. E aí, nós temos, enquanto de população, de habitação no estado de Alagoas, a partir de Portugal, a partir de Marechal Deodoro, Santa Luzia do Norte, Atalaia, eu falo com vocês a partir de Atalaia, eu resido em Atalaia hoje, é o quarto município, todos em torno da cana, do engenho, do latifúndio e da monocultura. E esta elite, e esta classe dominante, ela é isto que o Moreno Brandão descreveu naquele momento. Este ar imperial, este tom feudal, esse modelo de apresentação. Eu vou abrir um parênteses para contar uma história para vocês. Muito breve, eu comecei a trabalhar em Palmeira dos Índios, na UFAL Palmeira dos Índios. Fiz concurso para lá e comecei por lá. E quando eu chego em Palmeira dos Índios, na primeira semana, aí eu ouço o carro do som circulando, eu estava no hotel, ouço o carro do som circulando, dizendo que ia ter uma reunião dos fazendeiros de Palmeira dos Índios, e havia um atrito com os índios lá. E aí eu sou um pesquisador, e todo pesquisador é um bisbilhoteiro social, tem que ter essa curiosidade. E eu fui, então, para a reunião. Né? Cheguei lá na reunião, me apresentei na entrada, a moça disse, olha, eu sou professor da UFAL, eu queria participar, eu queria ver. Eu disse, não, tudo bem. E aí eu entrei. E aí eu fiquei muito incomodado, porque eu estava lá e as pessoas iam chegando, e eu olhava para essas pessoas, eu acostumado na região canavieira, eu venho da região canavieira, e eu olhava para essas pessoas e via todo mundo com cara de pobre. Ninguém tinha cara de fazendeiro que eu conhecia antes. E só lá, pelas altas horas, foi que chegou um sujeito que eu vi com cara daquele povo de cá, da região da cana. E eu fui identificar que aquilo que se dizia fazendeiro lá em Palmeira dos Índios, na grande maioria, eram poceiros de terras indígenas de pequenas parcelas de terra. Não, essa feição que o Moreno Brandão escreve aqui, não batia. Vamos circular, vamos para o próximo. Aí ele faz o Alagoas, não é essa não, ele é uma anterior. Ele fala de Alagoanos do Sul, isso. A Alagoas do Sul, que é essa região que pega o Baixo São Francisco, a partir de Penedo, e vai até o Alto Sertão, que é assim que ele define, é uma região de pastoreio mais franciscano, essa é a descrição que ele faz em 1909, de raro trabalho escravo, de situação econômica mais vantajosa, porque a terra é melhor dividida, porque a situação, porque por lá houve um modelo, as terras do agreste do sertão eram terras que não atraía cana-de-açúcar, e o açúcar era o que não era adaptado à cana-de-açúcar, e o açúcar era a grande riqueza, a elite política maior vem dessa região da cana. Situação econômica mais vantajosa, certo cunho de nomadismo, e certas condições camponesas com promessa de igualitarismo, a ausência de grande surto de iniciativa individual, grande aferro às tradições, serenidade de ônibus. Eu, pessoalmente, tenho algumas divergências aqui, até porque toda essa caracterização geral, que vale para uma sociedade inteira, para uma região inteira, além de correr o risco de aparecer como um determinismo geográfico, ela acaba se vindo no modelo weberiano de tipo ideal, e todo tipo ideal ele tem limites para a gente chega no sertão, a gente encontra gente desigual.
E aí você vai perceber que tem o latifúndio, que tem as grandes plantações, as grandes criações, as grandes áreas de pecuária, mas quando você olha para o lado de lá de Alagoas, você vê uma pobreza maior. Podemos seguir, Levi. Tá. E aí, assim, aí eu queria só para atualizar com vocês, agora a gente já está vivendo um momento mais atual, e eu faço um parênteses para a gente ouvir algumas questões, depois desse slide, desse do próximo, eu queria dizer a vocês assim, eu sempre me atrapalho quando vou apresentar esses dados, mas concentrem comigo que não tem motivo para atrapalhar. O gráfico, primeiro, ele dá conta do número de propriedades. Perceba, o primeiro gráfico a gente está falando do número de propriedades. Tá? O segundo gráfico, nós estamos falando do percentual do território. Aí no primeiro gráfico a gente tem assim, as propriedades com mais de 100 hectares, percebam bem, em quantidade, elas representam 5% das propriedades alagoanas. Apenas 5% das propriedades alagoanas têm mais de 100 hectares. As propriedades com 10 a 100 hectares, em quantidade, representam 13%. As propriedades com 1 a 10 hectares, repito, em quantidade, elas representam 82%. O que esse dado nos diz? Que a maioria absoluta das propriedades alagoanas tem de 1 a 10 hectares. Quando a gente olha o outro gráfico, aí as coisas se reconfiguram completamente. Tá? As propriedades com 1 até 10 hectares, elas representam 11% do território alagoano. O que aqui, de um lado, são 82%, em percentual de terras, apenas 11% da terra alagoana é ocupada por propriedades de 1 a 10. As propriedades que têm de 10 a 100, elas representam 27% do território alagoano. E as propriedades que têm mais de 100 hectares, que aqui representam, de um lado, 5% apenas em quantidade, elas representam 62% do território alagoano. Portanto, essa má distribuição de riqueza da terra, matriz lá do período colonial das capitanias hereditárias, essa situação ela é pervertida completamente, é mantida, melhor dizendo, completamente quando a gente diz assim, poucos têm muitas terras e muitos têm poucas terras. Compreendem isso? Eu espero que vocês estejam compreendendo exatamente o que eu queria dizer, que esse dado nos diz, na verdade. Tá. Aí o dado seguinte, para a gente fazer uma pausa e ouvir vocês, e a gente começar um diálogo, e aí eu retomo, é a região canavieira de Alagoas. E esse dado é muito importante, porque esse livro, eu queria mostrar para vocês, esse livro, O Bangueira nas Alagoas, do Diegues Júnior, Manuel Diegues Júnior. Aos que não conhecem o Diegues Júnior, é tão curioso, porque ele é o pai do Cacá Diegues, o cineasta. Tá? E o Diegues Júnior, ele é um cara muito influenciado por Gilberto Freire, e o Diegues Júnior, quando escreve esse livro, ele tem uma passagem que ele vai nos dizer assim que Alagoas é o que a cana fez de nós. E essa informação ela é muito forte, porque a gente sempre achou que a cana era tudo que a indústria sucroalcooleira hoje, ou sucroenergética, como eles queiram, e a terra sempre foram muita coisa, sempre foram tudo. Aí este gráfico, este mapa, nos diz exatamente o contrário. Este mapa nos diz que apenas uma metade, e menos de uma metade do ponto de vista territorial de Alagoas, tem a outra metade não tem cana. A importância da cana para Santana do Ipanema. Qual é a importância da cana para Delmeia? Que são cidades importantes do interior alagoano. Estou falando, talvez, das principais do interior. Portanto, entendamos. E eu confesso a vocês que eu também reproduzi essa ideia errada, uma ideia
forte, constituída do ponto de vista intelectual de forma muito poderosa, de que a cana era mais do que o que era. Eu tenho um livro chamado Cana, Casa e Poder, e eu reproduzo essa lógica que está em Diego Júnior e que eu fui refazer na frente a partir de estudos realizados por Golbery Lessa, pelo próprio Douglas Aprato, e que eu pude refazer um pouco essa ideia, mas o livro está lançado, não tem como corrigir esse erro, mas eu estou corrigindo aqui, já tenho feito nas minhas falas essa correção, esse meia-culpa. Tá, eu queria ouvir vocês, o que é que tem de questão para a gente poder retomar. Professor, uma das questões que tem aqui para a gente diz respeito aos conflitos que estavam ocorrendo lá em Palmeiras, que o senhor citou. Se o senhor puder. Parece que deu uma travada na hora que o senhor estava falando para a maioria do pessoal. Se o senhor puder retomar. Sim. Eu estava contando uma história de que há, na verdade, um conflito. Os índios reclamam a demarcação das terras deles em Palmeira dos Índios. Isso é um processo nacional, né? E de um lado estavam os índios reclamando da demarcação das terras, e do outro estavam os fazendeiros, estão, na verdade, isso não foi vencido, eu repito, os fazendeiros querendo manter as propriedades. E aí eu dizia assim, o que chamam de fazendeiro em Palmeira dos Índios, o que chamava o carro de som, que eu estava contando a história, e quando eu fui olhar e quando eu fui ver a reunião, eram todos com cara de pobre. Eu fazendo essa comparação que o Moreno Brandão faz, dizendo assim, do lado norte de Alagoas, há uma oligarquia vinda da cana-de-açúcar que tem porte aristocrático, que reproduz. Não é que não existem figuras brejeiras, existem, mas na tradição era assim, era o pessoal da louça francesa, dos costumes europeus, muito vinculado ao mercado internacional pela cana-de-açúcar. Claro, quando a cana-de-açúcar, o preço caía e cai, assim, a situação de pobreza agrava, entendeu? Inclusive entre os mais ricos, mas era disso que eu estava dizendo, assim, de que há um conflito por terra em Alagoas dos Índios. Eu presenciei esse conflito na reunião, e aquilo que se apresentava como fazendeiro lá, assim, são pequenos proprietários, porque o agreste e o sertão são marcados assim, por uma presença maior da pequena propriedade. Quando eu estudo na minha tese de doutorado a migração para o Porto da Cana, eu vou identificar uma coisa que é assim, quem migra é o pequeno, os médios e os grandes não migram. Claro que tem médio e grande que muda de ramo, mas migrar pela sobrevivência não é a questão. Tá. Era isso, Levi? Tem mais alguma questão? Tem duas observações, se o senhor puder pontuar. A primeira está mais ou menos colocada da seguinte forma. O senhor, quando falava da desigualdade e tal, aí teve um meio que questionamento. Então, como que seria para o pessoal das camadas mais pobres, das camadas populares ascenderem, né? Será que a ascensão do pobre não acaba sendo algo como um mito? E aí, na mesma linha, né? Foi meio que uma afirmação, mas dá para comentar bem e até continuar no debate. Falando da desigualdade como algo estrutural no Brasil, né? Se eu puder analisar essas duas questões. Sim, sim, certo. Tá, primeiro, só um instantinho. Deixa eu anotar para não esquecer. Primeiro, dizer assim, não é fácil imaginar um processo de ascensão social que possa incluir a todos e que possa dar a todos as condições dignas e justas de viver em sociedade. No vídeo lá, eu faço um enfrentamento que é dizer assim, a gente costuma ouvir dizer em Alagoas que Alagoas é um estado pobre. Isso sim é um mito. Alagoas é um estado rico. Alagoas é um estado rico. O que temos é uma perversa distribuição de riqueza. Para o Brasil, vale da mesma forma. O Brasil é um país rico, é uma das principais economias do mundo. Nós somos a 9ª ou a 10ª economia do mundo. Com uma distribuição de riqueza perversa demais. Nós vamos ter dados sobre isso adiante.
Que instrumentos nós podemos construir para a ascensão social? Primeiro, temos problemas que são estruturais e que não são fáceis de lidar com eles. O desemprego é um deles. Mas, assim, a desigualdade que nós temos, mesmo nos períodos em que houve crescimento econômico, não houve desenvolvimento social. E, claro, Celso Furtado e outros pensadores da economia já enfrentaram essa história do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico. Assim, lá no Brasil, mesmo nos governos progressistas, se é que pode chamar assim, uma loucura para dizer assim, precisa crescer, mas precisa distribuir. Tá? E aí a gente percebe, assim, se alguém pensa diferente de mim, eu respeito, mas o próprio Michel Temer assumiu que foi golpe. O golpe é uma tentativa desesperada de frear um processo mínimo de melhoria de vida das classes trabalhadoras. Não foi golpe por causa de corrupção. Não estou dizendo que não houve corrupção. Houve sim. Tá? Assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas o golpe não foi por causa da corrupção. Até porque quem deu o golpe, quem patrocinou o golpe, vive a corrupção. A Fiesp é uma entidade, imagina, né? Não tem um escândalo no Brasil que não tenha grandes empresários envolvidos. Portanto, quem deu o golpe não estava tratando de corrupção. A gente não pode ser ingênuo. Eu, pessoalmente, não tenho mais idade para ser ingênuo. Tratar da desigualdade social apontando uma solução, o caminho mais comum, e eu digo a partir de mim, para pensar, e eu não fiquei rico, eu sou apenas um sobrevivente, tanto que se eu não receber o salário deste mês que vem eu estou desesperado, é educação. Assim, não há outro caminho. Agora, assim, por dentro da ordem capitalista, a desigualdade é uma característica do capitalismo. A gente não pode ter dúvida disso. Entendeu? Assim, o que diferencia esquerda e direita, historicamente, tem um livrinho do Norberto Bobbio chamado Esquerda e Direita, e o Bobbio é um cara moderado do ponto de vista da concepção política. O que diferencia é que a esquerda combate a desigualdade, pelo menos na formulação. Às vezes as práticas de governo não se coadunam, eu sei disso. Eu sou muito crítico nesse aspecto. Tá? Mas, assim, a direita não combate a desigualdade. A democratização do acesso à educação no Brasil é uma coisa que incomoda demais a nossa elite política. E é uma medida mínima de correção das injustiças e das desigualdades sociais. O ministro da Educação que saiu foi tarde, né, que está nos Estados Unidos agora, depois de tantas bravatas, ele vivia repetindo que o Brasil tinha despesas imensas com a educação. Como se educação fosse despesa, quando deveria ser tratada como investimento. Aí tem uma fala do Leonel Brizola, já tem 15 anos que o Leonel Brizola morreu, mas tem uma fala do Leonel Brizola que ele responde a Fernando Henrique, e o Fernando Henrique passou um vexame de falar sobre o custo dos CIEPs, lá no Rio, o nome me escapou. O Brizola disse, caro é prisão, caro é isso. Cara. Assim, o Brizola dá um show quando diz assim, olha, nós estamos tratando, desculpem, eita, nós estamos tratando de uma realidade diferente. Portanto, assim, eu não vejo uma outra medida, e eu vou ser sincero com você, eu sou hoje um estudioso da reforma agrária, e a reforma agrária é um instrumento poderoso de distribuição de terra e distribuição de riqueza. E a reforma agrária não é políticas públicas amanhã, não vou adiantar isso, mas é dar um pedaço de terra e dar condições de trabalhar a terra e de prosperar na terra. Tá? E não pode ser um pedaço tão minúsculo como tem sido, 6 hectares de terra, 7 hectares de terra, essa é a média. Compreende? Não pode ser, é preciso discutir isso também, mas no primeiro momento vamos fazer a reforma agrária. E assim, é preciso distribuir riqueza. As políticas públicas que eu falei, compensatórias, por mais compensatórias que elas tenham sido, que elas sejam, elas foram importantes para diminuir a pobreza, diminuir a fome, diminuir a miséria.
O Estado brasileiro, historicamente, serve às classes dominantes. Um tempo desse, um fazendeiro da cana-de-açúcar, numa conversa comigo, veio me dizer que o Bolsa Família era uma esmola. E aí eu disse a ele, bicho, o governo brasileiro subsidia a cana-de-açúcar e a tonelada de cana tem 18 centavos de subsídio por tonelada. É mas se você produz 20 mil toneladas de cana, já não é mais uma insignificância. Tá? Isso você não chama de esmola. Porque as classes dominantes sempre tiveram do Estado as benesses e os privilégios todos. E aí eu acho que essa é uma questão fundamental. Quando eu falo, e aí para mim não é um mito enfrentar a desigualdade social. Acho que um dos problemas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo é que nós deixamos de falar em sociedade justa, igualitária e fraterna. E nós nos acomodamos e sossegamos diante dessa sociedade justa e perversa que nós temos. E as relações políticas, elas reproduzem isto. Poucos são as nossas lideranças políticas, se é que é possível chamar a maioria assim, porque, me desculpe, quem compra eleição não pode ser chamado de liderança, né? É comerciante, que falam em justiça e em igualdade e em distribuição de riqueza. E por que são poucos? Porque o povo não escuta isso bem, uma parte do nosso povo está lutando desesperadamente pela sobrevivência, e as classes dominantes e as elites políticas não suportam esse discurso. Aliás, hoje, qualquer um de nós que fale em justiça, em sociedade fraterna, em democracia, assim, nessa loucura que nós estamos vivendo de uma direita burra, que nós temos visto ascender no Brasil, eu não acho que toda direita seja burra, não, porque eu não posso tratar um cara como o Fernando Henrique como burro. O próprio Roberto Campos, que é um cara historicamente de extrema-direita, eu li os artigos de Roberto Campos na Folha toda semana, quando a Folha chegava, né, e a gente tem o Roberto Campos escrevendo, um cara conservador, mas um cara inteligente. Não é com essa ralé que a gente está falando, me desculpem se eu estou sendo preconceituoso muitas vezes, não é a minha intenção, mas é porque a realidade está tão bruta que às vezes a gente não consegue, né? Assim, não é com esse povo que a gente está falando. Não sabe, assim, não sabe onde o sino toca e já está correndo, desesperado, etc. e tal. E claro que nós temos que dialogar, porque é preciso fazer o debate. Tá. O que é que eu estou chamando de desigualdade estrutural? É essa desigualdade que está montada historicamente e que, quando uma pessoa escapa dela, é um ponto fora da curva, e é importante que alguns escapem, porque para o discurso de direita pedagogicamente assim, olha, trabalhou, se deu bem. O João Lira foi candidato a senador numa eleição em 86, eu era um garoto, e o João Lira tinha um slogan que dizia assim, quem trabalha chega lá. Quem trabalha chega lá. Claro que não colou, né? Não colou. O discurso, o slogan dele não colou, porque não era para ele isso. E nem era para a maioria. Assim, com trabalho honesto, a maioria do nosso povo não consegue chegar lá. Se é que chega lá, pode fazer, ter uma casa, ter um acesso a uma escola, a uma faculdade, ter acesso a uma condição de saúde melhor, ter acesso a bens culturais que são fundamentais, como comprar livro, e é caro, como ir ao cinema, como ir ao teatro, como poder ir a um bom show, entendeu? Assim, se chega lá é isso, pelo trabalho a gente não consegue. A maioria não consegue. Aí a gente está discutindo política e eu não posso discutir política, eu fugi disso, me desculpem vocês, eu fugi do factual. Eu fugi de factual porque a gente pode até, se citar um caso ou outro, a gente comentar, mas é preciso pensar isso de forma macro e pensar isso pelos determinantes. E quais são os determinantes? A injustiça e a desigualdade social são as ações políticas mais duras e mais consequentes que nós temos. E por que é que eu preciso dizer que é uma ação política? Porque não é do destino. Quando eu era garoto, mas muito garoto mesmo, eu lembro que eu assisti o Fantástico uma noite, e o Fantástico falava da desigualdade, da mortalidade infantil. E
E o Fantástico chegava, salvo engano, aí no sertão, em Jacaré dos Homens, e entrevistava uma senhora que tinha perdido 2 filhos, 2 crianças. E perguntava a ela, como é que seus filhos morreram? E a moça, e a senhora emenda assim, porque Deus quis. Eu não acreditava naquilo, nunca acreditei naquilo. Eu acredito em Deus, mas não acredito que Deus seja esse perverso que mata crianças. Porque as crianças que morrem são as crianças filhas de pobres. Quando eu era garoto, eu sou do interior, e eu via passarem os enterros de crianças e eram os anjinhos. Tá? Toda a ideologia religiosa perversa, tá? Construída, nós já conseguimos enfrentar e conseguimos desmontar muito dessas teorias, dessas teses, dessas loucuras, e estamos enfrentando isso. Isso é política, é construção política. Nós só superaremos isto pela política. Eu não estou falando pela política, pela eleição de João ou de Benedito. Não. Eu estou falando pela organização da sociedade, pela escolha de melhores representantes, mas também pela clareza de que tem que fazer reforma agrária, fazer distribuição de renda, fazer reforma política, sim, tá? Fazer reforma administrativa, sim, mas tudo na direção de construir meios efetivos de promoção social. E aí eu abro um parêntese só para a gente entender isso. Vejam o que é política. A política brasileira, com todos os problemas que nós temos, construiu na Constituição de 88 uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, fruto da organização e da mobilização social em todo o país. Não foi fruto da iluminação dos nossos representantes, simplesmente. Mas tá, nós tivemos representantes que acolheram isto. E nós estamos vivendo no Brasil hoje a pandemia de uma forma menos flagelada, seria infinitamente pior se nós não tivéssemos o SUS. E o SUS combatido, porque o Mandetta saiu do ministério, assim, um cara de bom moço, mas o Mandetta combateu o SUS, o Mandetta distribuiu mais médicos, o Mandetta cumpriu este papel. E quando ele viu a pandemia chegar, ele se rendeu à estrutura deficiente, mas absolutamente necessária que o SUS tem. E hoje, eu escrevi um texto sobre isso, está no site, um blog do Sábio Almeida Campos, tá? E que eu digo assim, nós sairemos da pandemia querendo mais SUS e melhor SUS. Esta é uma conquista social. Todo mal traz um bem, e este talvez seja o melhor bem que a gente possa dizer que tem nesse momento, que é a consciência de que é pela política que se constrói o SUS e é pela política que se destrói o SUS. É pela política que se expande o ensino público e é pela política que se destrói o ensino público. É pela política que a gente aumenta a violência. A polícia carioca nunca matou tanto quanto matou este ano. É a eleição de um governador que dizia, vai ser assim. E o povo carioca escolheu aquilo para ser assim. E está tendo aquilo que ele escolheu. Eu sei que quem é vítima talvez nem tenha escolhido, tá certo? Mas a maioria escolheu e está tendo. O cara está entregando o que prometeu. É a política. Se a gente escolher um cara que vai para a defesa dos direitos humanos, que vai para a defesa da pacificação social, que vai procurar outras saídas, é a política. Portanto, nós estamos falando da política como uma coisa que opera na vida da gente, mudanças, para bem ou para mal. Tá? E quando nós falamos de desigualdade estrutural, é aquela desigualdade que está fincada, profundamente fincada, e que nós precisamos entender que ou a gente muda as estruturas ou a gente não muda. E aí o capitalismo ele não vai permitir que todos tenham acesso aos bens fundamentais. Só para a gente retomar, e talvez uma outra questão, eu não sei se vocês lembram quando o governo Lula começou, o Lula lançou um programa que era o Fome Zero. Não tinha chance, né? Nesta sociedade que nós temos, as chances dele dar certo eram pequenas. E por que eram pequenas? Porque o Brasil não produz alimentos? Não, nós produzimos 30 bilhões de toneladas de alimentos por ano. 30 bilhões de toneladas. E vendemos para o mundo inteiro. Quem mais compra da gente é a China. 35% daquilo que a gente produz no agronegócio brasileiro, porque o que produz na agricultura familiar camponesa nos alimenta internamente, mas 30%, 35% do que nós exportamos de comida, exportamos para a China. Por isso que é tão sensível a briga com a China. Tá? Eu não sou China ou Estados Unidos, eu não sou nenhum nem outro, porque os dois são projetos imperialistas. Tá? Eu não acredito nisso. Eu proponho outra coisa. Mas, assim,
é importante que a gente entenda assim, nós produzimos e produzimos muito. E é preciso que a gente diga assim, nós temos sim condição de alimentar a todos plenamente. O mundo produz hoje alimentos e energias em quantidade suficiente para alimentar e abastecer uma população de 20 bi. Nós somos 7 bi, alguma coisa de pessoas. Por que não alimenta e não serve e não nutre todo mundo? Porque o capital não deixa. Porque se o capital deixar, o lucro vai para onde? E aí a gente está aí, eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas aí a gente está lidando com as questões estruturais em escala planetária. Compreende? E esse é um debate que a gente tem que fazer. Pois não, Levi? Deixa eu pegar uma água aqui, que eu já deixei um copo separado lá. Pode seguir, Levi. Então, professor, a gente ainda tem meia hora de encontro e tinha uma outra questão, mas se o senhor quiser prosseguir, a outra questão, se o senhor quiser responder logo agora, perguntava por que a cana-de-açúcar? Por que a cana-de-açúcar e não outra cultura? Até fizeram menção à tentativa de eucalipto ali na região que o senhor mora, por Atalaia e tal, mas que parece que não tem dado certo. De quê? A tentativa de quê? Eucalipto. Afe Maria, pior do que a cana, viu? Não sei quem perguntou, mas é pior do que a cana. É assim, a monocultura da cana, quando a colonização do Brasil se dá, eu sei que vocês sabem disso, que eu vou dizer muito elementar, mas eu preciso dizer, a terra brasileira, nordestina, alagoana, ela tem um tipo de terra que se adaptou muito bem à cana, que a cana se adaptou muito bem a ela. O Câmara Cascudo, o autor potiguar, ele diz assim que a cana era uma especiaria. O valor da cana no mercado internacional era estupendo, ainda é, menos do que antes, mas ainda é. Tá? E aí, a metrópole tinha interesse na produção da cana. O capital internacional tinha interesse na produção da cana. Tá certo? E qual é o desafio? Por que eu estou reagindo ao eucalipto em cima? Ave Maria, tá? Assim, porque a cana, ela, por pior que ela seja, ela ainda gera uma quantidade de empregos e ela tem uma dinâmica mais expansiva do ponto de vista de mercado, de geração de mercado de trabalho do que o eucalipto. Tá? Não sei se o impacto ambiental do eucalipto talvez seja maior, mas eu tenho um amigo, Zé Roberto, que disse que não, e ele é um agrônomo, eu não sou agrônomo, não me arrisco a dizer que sim, mas eu tenho ouvido que sim. Tá? Mas, assim, a substituição da monocultura da cana por uma outra monocultura não altera o que é fundamental. Qual é o problema? O meu querido Cícero Péricles de Carvalho fez um estudo há um tempo atrás, e ele compara os municípios de Atalaia, Capela, Viçosa, Cajueiro, com o município de Arapiraca. Esse estudo não foi publicado, ele foi um estudo que o Sebrae encomendou a ele fez, e à época ele pediu para que eu desse uma lida, eu e o Péricles Peri, lá foi prefeito de Viçosa, que a gente desse uma lida e trocasse uma ideia com ele. Eu li na época, tive o privilégio de ler, e todos os indicadores sociais que o Cícero levantava e que ele comparava, Arapiraca ganhava, favorável a Arapiraca. E por quê? Porque Arapiraca, a terra é melhor distribuída. O predomínio da policultura e do minifúndio. E aí é uma circulação maior de riqueza. E eu volto àquilo que eu disse lá no passado, lá atrás, no começo. Quanto mais concentrada a riqueza, mais perversa é a relação política entre governantes e governados. E menor é o espaço de participação social e mais rígidas são as estruturas e mais desiguais são as relações. Posso seguir adiante? E aí a gente retoma algumas outras questões. Nesse slide que você colocou aí, que é um slide que eu dialogo com o que eu retomo um pouco do que eu tinha dito lá no diálogo inicial, de como essa desigualdade social em Alagoas está dada. E aí, a referência para esse material, para esses dados,
está aqui neste livro, que é o livro do Cícero Péricles. Quando ele publicou, que eu li, aí eu liguei para ele e disse, bicho, isso vai ser um best-seller. Poucos livros venderam em Alagoas, tanto como este livro. Ele traz um monte de dados sobre Alagoas, é um livro muito importante, Economia Popular. Eu estou fazendo essas referências porque eu penso que é sempre muito importante a gente ter referências. E eu dizia assim, nós não estudamos Alagoas, nós não lemos Alagoas, e nós precisamos entender que nos últimos tempos nós temos produzido e temos publicado, e precisamos de leitura. Um outro livro que nos ajuda nesse debate que a gente vai começar agora é um livro recente da querida Luciana Genro, que é professora também do curso da Economia da UFAL Maceió, tá? Que a Luciana, é a tese de doutorado da Luciana, a Luciana mostra o elo entre desigualdade regional e desigualdade social. Tá? Assim, um tempo desse eu fui ao Rio de Janeiro, só um parêntese, e peguei um táxi e o taxista o tempo todo reclamando do trânsito. Aí eu perdi a paciência com o cara, disse, bicho, cara, tá reclamando de quê? Todo lado que você se vira aqui na cidade do Rio de Janeiro, você tem investimentos do Estado. Você tem viaduto, você tem via, você tem... Vai lá para Maceió para tu ver uma coisa. Por que o Rio de Janeiro tinha aquilo tudo? Claro, porque o Rio de Janeiro foi a capital do país, porque o Rio de Janeiro é um centro político, porque tal. E nós estamos aqui no fim do mundo, com todo zelo, que essa expressão diz, nós não temos os mesmos investimentos. Tá? Desigualdade social e desigualdade regional, a Luciana mostra que são coisas absolutamente afins. Tá. 62% da população alagoana, pelo radar social, é pobre. 20% do povo alagoano está nesse livro do Cícero Péricles, que eu mostrei para vocês. 20% do povo alagoano declara não ter renda. Apenas 4% da população recebe mais do que 5 salários mínimos. 66% dos alagoanos recebem até 2 salários mínimos. Meus caros, minhas caras, isso é muito grave. Isto é o dado mais forte, e eu penso que todo mundo tinha que andar com isso escrito na mão, assim, ó. E para olhar o tempo todo, ver e refletir. Não é de graça, meus caros, que os professores do Estado fizeram greve uma vez. Eu não era da universidade ainda, eu dava aula nas faculdades particulares. Eu conto muitas histórias, abro sempre parênteses. E os professores ganhavam, na época, 2 salários e uma fração. E o governador era o Teotônio Vilela. E o Teotônio Vilela, depois que a greve durou, aí o Teotônio lançou uma nota na televisão dizendo quantos professores ganhavam e tal. E os pais começaram a ficar muito putos com os professores, porque os pais dos alunos de escola pública, em geral, ganham muito menos. E aí um dia eu chego numa sala de aula e aí eu perco a paciência, e eu soltei os cachorros. E quando eu estava muito bravo, aí uma pessoa apontou assim lá atrás, aí tinha uma moça que era deputada, a moça era deputada. E na minha fala eu disse assim, mas ele não diz quanto ganha o governador, ele não diz quanto ganha o deputado. E aí a moça estava muito constrangida, e eu não fiz para constranger, porque seria indelicado demais da minha parte fazer aquilo para constrangê-la. Mas é fundamental que a gente entenda, 66% dos alagoanos ganham até 2 salários mínimos. Mais de 50% dos alagoanos ganham até 1 salário mínimo. Este dado, vou repetir para vocês, é um tapa na cara com muita força de todos nós que passamos dos 2 salários mínimos. E eu estou cansado de ver assim, algumas pessoas dizerem que a gente que está na universidade, e alguns colegas até acham que isso é verdade, que nós somos ricos, porque nós temos mais do que 2 salários mínimos. Assim, desculpe, uma parte dos nossos colegas se comportam como ricos. Não sei por quê. Mas é porque está nesta realidade. Isso é uma estupidez completa, mas esta é uma realidade cruel. Aí você vai entender porque algumas famílias se perpetuam no poder, você vai entender porque as classes populares não conseguem enfrentar e reagir à dominação desses grupos políticos e econômicos dominantes de Alagoas e do Brasil. Tá? Você vai entender uma série de coisas, porque essa é a realidade cruel na qual a gente vive.
Não é para desesperar, não, viu? Olha, eu sei, parece que eu estou sendo muito duro, assim, muito drástico, muito negativo. Não. Aí é a realidade, eu estou tratando com números da realidade. E as pessoas costumam dizer que os números são frios. Não. Frias são as pessoas que olham os números, muitas vezes, e não reagem a eles. Pode passar, Levi, por favor. Quando a gente pega IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Médio, Alagoas tem 0,633. O Maranhão, 0,647. O Piauí, 0,673. A Paraíba, 0,678. E o Sergipe, 0,687. Tem gente mais pobre do que a gente. Mas nós somos os piores, nós estamos entre os piores do Brasil e, curiosamente, nós temos aí todo mundo do Nordeste. Aí eu volto ao texto da Luciana, quando ela mostra que desigualdade regional e desigualdade social se entrelaçam. Professor Cícero, como é o nome do livro da professora? O nome do livro da Luciana é O Elo entre Desigualdade Regional e Desigualdade Social. Eu posso mandar uma foto dele quando terminar para você, Levi. Eu só não lhe prometo um, mas garanto que se você comprar um, eu peço para a Luciana fazer uma dedicatória muito especial para você, e ela faz, que ela é muito querida, muito gentil, muito aberta. Entendeu? Eu teria muito prazer de apresentar. Entendeu? É um dado que nos chama a atenção. Em Alagoas, 50% dos jovens mortos são vítimas de homicídio. Assim, esse dado, no Brasil, 50% dos jovens são vítimas de homicídios, acidentes e suicídios. No Brasil. Em Alagoas, 50% são vítimas de homicídios. Eu estou me aproximando de um final para a gente ter espaço para um debate de novo. Os números da violência continuam altos, mas tem uma coisa em Alagoas que é marcante. Eles não nos escandalizam. Eu não sei se vocês percebem, mas nós convivemos com uma violência alta em Alagoas e nós não estamos escandalizados com isto. A não ser que esta violência chegue em um dos nossos. Um amigo, um parente, alguém próximo, aí a gente... E se for um garoto de classe média, aí, assim, se for um médico, se for uma pessoa... Aí a gente... Mas os pobres de periferia, estes estão mortos todo dia e a gente não tem escândalo. Tá? Portanto, esse é um dado que a gente precisa acordar. Tá. Aí, o Maurício de Macedo, o Levi já adiantou para vocês, Maurício, que é um médico, um poeta, uma figura, foi presidente do DCE lá no passado, da UFAL. O Maurício escreve um poema que é um poema forte. Diz assim: quase todo dia, uma mãe grita desesperada: mataram meu filho. A estatística no jornal não grita. Feito a mãe desesperada. E a gente não ouve nada. E a gente não vê nada, apesar da estatística publicada. É o grito, o nome desse poema. Porque estão matando os pobres, os pretos de periferia. E quem está matando? Quem está matando é o crime, né? O mundo do tráfico. Quem está matando é a polícia, a violência policial tem nos chamado a atenção de uma forma muito grave, mas ela não é nova. E quem ameaça e quem denuncia isso sofre ameaças muito fortes. Eu já passei por isso, eu sei bem. Compreende? Essa estrutura de poder, e nos últimos anos isso tem ficado mais forte, porque a polícia está achando que pode tudo, tem uma coisa de salvo-conduto para matar que os caras querem. Entendeu? E não precisa de salvo-conduto, eles estão matando com força. Assim. Eu sei que a polícia tem se tornado muito mais difícil do que era antes, mas o abuso da polícia não é um fenômeno só dos Estados Unidos, é um fenômeno de todos nós, todo dia, todo instante. E a gente tem que atentar para isso. Tá? Levi, por favor. 2 últimos slides para a gente poder abrir um debate e fazer a discussão que vocês entenderem adequada.
Tem um artigo da Teresa Salles, um artigo chamado Raízes da Desigualdade na Cultura Política Brasileira. Este artigo está publicado na Revista de Ciências Sociais, a RCBS, Revista Brasileira de Ciências Sociais. Estou esquecendo alguma coisa, mas vocês acham. E é um artigo muito interessante porque a Teresa Salles submete esse artigo à revista. Aí a revista acolhe o artigo, mas a revista fica incomodada com o artigo da Teresa e propõe a Teresa o seguinte, que outras pessoas repercutam o artigo. Aí o Chico de Oliveira, quatro autores, eu não lembro mais quem foram os outros, escrevem a partir do artigo da Teresa Salles. E a Teresa Salles ganha o direito de fazer uma réplica, e faz. Mas, nesse artigo da Teresa Salles, eu queria, para encerrar com vocês aqui agora, a minha exposição, e abrir um debate, eu queria falar de 4, 5 coisas que a Teresa Salles trata. Primeiro, ela disse assim, a desigualdade não pode ser explicada apenas pelas desigualdades econômicas. Tá? A desigualdade econômica que eu tratei até aqui, ela é importantíssima, ela é estrutural, mas ela não diz tudo. Sob pena da gente cair num economicismo vulgar. Nas raízes da desigualdade social brasileira está também a cultura política da dádiva. A casa grande, a família grande, o senhor de terra, o patriarca, foi também, durante muito tempo, o provedor, o protetor, aquela combinação que o Gilberto Freire, que é um autor conservador, muito conservador, mas também com a capacidade de desnudar certas coisas para a gente entender, a gente separa o que não presta e aproveita o que dá para aproveitar. O Gilberto Freire vai nos dizer que é aquela estrutura da casa grande, da capela doméstica, da senzala próximo, aquilo tudo gerou uma relação de clientelismo que está na nossa cultura política, que está nas nossas relações sociais, que não está, olha, eu vou dizer a vocês como é marcante, nem na universidade, nem no IFAL, nem na UFAL, nem em canto que a gente pode imaginar que é diferente. A gente está livre dessas relações de compadrio, de favores, de clientelismo que muitas vezes algumas pessoas buscam. A ex-reitora, a professora Valéria, teve um papel importante num aspecto que foi quando ela instituiu que na UFAL, o IFAL tem uma política muito mais adiantada do que a UFAL nesse negócio, é remoção do interior para a capital, muitas vezes da capital para o interior, que não fosse por critério político, fosse por um expediente público, que você fizesse uma solicitação e que isso tivesse transparência, porque durante muito tempo foi assim, eu sou amigo do reitor, eu vou lá, peço, o reitor vai e arruma, e eu compreende? Essa situação é uma situação que perpassa as nossas relações sociais de cima a baixo, desculpa a expressão chula, de cabo a rabo, e está lá presente, assim, e que no interior a gente percebe com força, mas na capital a gente percebe com força também nos bairros. Tá? Ela diz assim, na desigual propriedade da terra está fundada a desigualdade econômica e as relações sociais de dádiva. E dádiva, na tradição da sociologia da dádiva, é marcada por dar, receber e retribuir. De tal ordem que você vai encontrar na cultura política expressões tipo assim, perdoa-se o ladrão, mas não perdoa-se o ingrato. Favor, ele tem sempre um preço. Tá? E eu quero encerrar com isso para dizer assim, não são apenas as explicações estruturais da economia que explicam essa situação. É mais profundo isso. Por favor, Levi, o último slide. Tá. Aí diz, na sociedade colonial, é a Teresa Salles falando ainda, na sociedade colonial, as relações entre senhor de terra e pobres livres fundam as relações de dádiva. Hoje, as relações de dádiva sobrevivem através de algumas políticas públicas e de programas governamentais que são apropriados por caciques políticos locais. Veja, não é uma condenação às políticas públicas, é uma condenação à forma como as políticas públicas são implementadas muitas vezes e aquilo que é direito se transforma em favor. Eu dei aula, só para vocês entendam, eu dei aula durante 10 anos para um curso de serviço social
na UFAL, em Palmeiras dos Índios. E assim, uma questão que vinha o tempo todo, eu orientei um TCC sobre este tema, era justamente assim, tá, nós saímos da universidade com uma lógica de que direito é direito e que favor não é direito. E que não pode confundir direito com favor, melhor dizendo. Mas quando o assistente social chega lá no interior, chega lá na ponta, que vai fazer o trabalho, ele sofre essa pressão o tempo todo, porque ele está numa realidade cujas tradições e cujos instrumentos de dominação apontam nessa direção. E eles sabiam que iam enfrentar isso, e eles estão enfrentando isso no cotidiano, não tenho dúvida. Tá? Da superação das relações de dádiva depende em grande parte a possibilidade de esquecer o que disse o Luiz Coutinho lá atrás, que o Brasil não tem povo. Porque eu vou voltar àquela ideia. É preciso que a gente combine democracia, bens partilháveis e bens participáveis, que democracia e que a política tem que ser um instrumento de construção de uma justiça social na qual muitos, ou a maioria, tenham acesso aos bens fundamentais, não como favor, mas como direito consagrado, como oportunidade justa, tá certo? E que possam participar livremente das decisões políticas desse país. Sem viver o que nós estamos vivendo hoje, que é a ameaça, o tempo todo nós estamos sendo chantageados por alguns assaltantes, marginália que tomou o poder e que fica ameaçando a gente com ditadura e com golpe militar. É preciso que a gente diga assim, o que nós queremos é um país justo e um país democrático. Pois não, vamos para o debate. Professor, a gente tem mais 7, 8 minutos da aula e, no geral, o pessoal está reiterando as colocações do senhor, né? Concordando, né? Inclusive, quando o senhor falou dessa questão do clientelismo, eu até reiterei no chat que, como o senhor disse, isso faz parte da cultura política da gente, está presente em tudo que é lugar por onde a gente passa. E é dever da gente, por vezes, receber uma formação que nos permite olhar criticamente para a gente mesmo, para o mundo que a gente vive e combater, né? Educar o pessoal, agir pedagogicamente, né? Senão a gente não supera, a gente tem que... Política é isso, como eu falei no primeiro encontro, política é o tempo todo tomada de posicionamento, enfrentamento. A gente vive numa sociedade que se coloca como uma arena de disputas, né? E se a gente não se posicionar, a gente acaba sofrendo, a gente acaba perdendo, mas entendo que não é uma disputa assim só para o mal, é uma disputa que faz parte da nossa vida. A política está diretamente ligada à vida, como o professor falou, e a gente precisa, né? E a ideia desse curso é justamente isso, contribuir para que essa consciência, esse entendimento do que é ser cidadão, do que é ser político, se amplie, que a gente possa multiplicar, né? É uma sementinha que a gente planta, mas que a gente planta na expectativa dela germinar, dela crescer, dela dar frutos, né? Então, professor, a gente tem mais 5 minutos. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o senhor pela disponibilidade, pelas contribuições. O senhor retomou ao longo da sua fala, né, algumas questões que já tinham sido pontuadas e eu acredito que, do jeito que a gente estruturou o curso, vai acontecer sempre retomando o que o colocou, debatendo, aprofundando uma questão ou outra, mas os componentes curriculares dialogam, se complementam e ajudam a gente a se pensar enquanto ser político e cidadão, como eu falei. E eu gostaria de mais uma vez agradecê-lo, para mim extremamente satisfatório, né? Eu lembrando aqui, enquanto o senhor fala, de encontros que a gente teve no ensino médio, oportunidades também que eu participei das aulas no ensino superior, na UFAL, lá com o senhor, debatendo Alagoas, formação social brasileira. E é isso, pessoal. A gente tem um país que, historicamente, é um país que deixa um monte de gente à margem, né? Mas que foi marcado e é marcado até hoje por enfrentamentos. E a gente precisa, tomando consciência,
tentar mudar essa realidade. A aula do professor Cícero, como as colocações do professor Leonardo no encontro passado, as colocações do professor Danilo e as colocações do professor Lucas, que foram as aulas mais recentes, né? Apontam para esse caminho, de que da gente assumir o nosso papel, né? O nosso lugar de ser político, de alguém que porta uma ética que se volta para a coletividade e se engajar, né? Porque se a gente não se engaja, a gente acaba ajudando a reproduzir essa estrutura que relega um monte de gente, né? Dos direitos, daquilo que a gente considera básico para que alguém possa exercer a sua cidadania e viver com dignidade, né? Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, professor. Vou no WhatsApp solicitar as referências todas, as fotos para mandar para o pessoal. Vou pegar os links do que o professor citou. Daqui a pouco eu mando no grupo do WhatsApp um link do canal do YouTube, né? E que o professor vai fazer a exposição logo mais. E passa a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, professor. Tá, eu queria primeiro, assim, agradecer novamente o convite, dizer que foi uma alegria estar com você, Levi, reencontrá-lo, tá certo? Espero que a gente possa conviver mais e mais. Agora não mais na relação, porque por mais que a gente tente não verticalizar a relação professor e aluno, acaba tendo alguma coisa de vertical, agora na relação de colegas, né, de companheiros de profissão, de labuta e de sonhos. Dizer a todos que, para mim, ainda é estranho, eu estou ouvindo aqui um comentário da Maria Beatriz, queria dar um abraço em cada um e dizer, olha, foi um prazer, e a gente poder trocar ideias assim, de forma mais horizontal, porque a gente não se vê, para mim ainda é estranho isso, mas estamos aprendendo. Foi um prazer estar com vocês, espero ter contribuído, eu fugi de um factual, eu preferi tratar das questões gerais, mas, assim, estamos à disposição. Quero aproveitar, você disse que vai colocar o link lá, agora, se não tiverem cansado da minha cara, mas também não serei só eu, agora a gente estreia, eu estou muito animado com essa estreia que a gente está fazendo do canal nosso no YouTube, o Palavra Mundo, peço que se inscrevam lá, e tem um debate agora às 19 horas, eu vou tomar um banho, trocar de roupa, porque não dá para repetir a mesma roupa, né? E participar da nova atividade. Foi um prazer, Levi, Deus lhe proteja, fiquem com Deus todos e sigamos acreditando que é preciso construir um país mais justo, uma sociedade mais justa, e que é da nossa luta, do nosso empenho, do nosso engajamento, do nosso compromisso que esse país vem. Grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Pessoal, então, eu mando tudo lá no grupo do WhatsApp. Valeu. Chegamos para não estourar o limite de tempo, né? Para a gente ser religioso em relação a isso. Se tiverem alguma questão, mandem. E é isso. Obrigado a todo mundo, a todas e a todos. Valeu, professor. Daqui a pouco acompanham Um lá a live abraço, amigo. Um abraço, do Palavra Amor. Levi. Tudo bom. Valeu, pessoal. Tudo bom.